falando em chantagem e trazendo esse debate todo... Não, nem eu fiquei preocupada. Não, nós vamos falar sobre outros que podem ou não ter a ver com esta palavra chantagem. A gente está discutindo uma curva de impopularidade do presidente, né? Ele está cada vez mais tendo mais desaprovação do que aprovação. E é um número que preocupa, isso tem muito a ver com a alta dos alimentos, como a gente tem falado, mas a impopularidade ela gera outros efeitos, que é a dificuldade de relacionamento no Congresso. Quanto mais popular é o presidente, tudo que ele fala tem um apoio público e tal, fica mais fácil para ele aprovar as suas medidas, seus projetos no Congresso, porque o parlamentar não vai querer ir contra alguém muito popular, porque senão isso vai voltar contra ele, ele se desgasta. Mas, por outro lado, um presidente impopular, ele alcança mais dificuldade no Congresso, porque daí, né, o parlamentar não perde muito se colocar muitas barreiras, vamos colocar de chantagens, né, institucionalizadas em emendas parlamentares, em cargos no governo e, inclusive, em cargos ministeriais. Com essa crise no preço dos alimentos e a alta da reprovação do governo, o Centrão pressiona pela antecipação da reforma ministerial. Todo mundo quer mais uma boquinha. Ou seja, aquilo que já era caro, do ponto de vista lícito, moral não sei, aquilo que já era muito custoso para o governo de manter a sua governabilidade no Congresso, pode ser ainda mais custoso. O Centrão pode exigir um pouco mais agora, já que esse governo não está tão popular, Acácio. E eles querem o quê? Mais emendas? Pelo menos manter o que já está. Cargos estatais, pelo menos manter. Mas mais do que isso, mais ministérios com acesso ao orçamento, Acácio Miranda. Oba, tem uma frase do Rockefeller que diz, em época de crise, vá às compras. É isso que o Centrão está fazendo. É isso que o Centrão está fazendo. A gente brincou lá atrás, mas é verdade. Se você olhar, já existem aqueles oposicionistas mais radicais ao governo soltando no ar a palavra impeachment. Por quê? O impeachment é um julgamento que depende de um substrato jurídico, mas ele é, antes de qualquer coisa, um julgamento político. Estivessem Fernando Collor e Dilma Rousseff em bons momentos, eles jamais teriam sofrido o impeachment. Então o Centrão, para continuar no barco do governo, apresenta sua fatura. Apresenta sua fatura dentro dessa perspectiva do Rockefeller. Vocês estão em crise, vocês dependem da gente neste momento mais do que nós dependemos de vocês. Até porque, há 10 anos atrás, antes da ascensão do Eduardo Cunha, o Centrão dependia muito dos cargos. Hoje o Centrão depende menos. Hoje o Centrão tem as emendas que, no fim, são melhores que os cargos. Então, para que eles estejam formalmente no governo, a proposta precisa ser boa. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão pressionando para o governo antecipar a reforma. O governo faz uma reforma neste momento de baixa, refém do Centrão. A gente falou há 2 semanas e vale repetir. Arthur Lira muito provavelmente será ministro numa cota de ministério, num cargo de ministro que hoje pertence ao PT, ao PCdoB ou ao PSB. Significa que o Centrão vai entrar naquela esfera daquela esquerda mais ideológica que apoia o Lula desde o começo. E aí, Raquel, quem é que ganha com esta impopularidade do governo nesta negociação agora em plena reforma ministerial? Com certeza são os partidos que detêm a maior bancada, inclusive até o PL, em relação a ditar regras ao governo federal. O que a gente percebe é que fica muito frágil, né, e vulnerável a estrutura toda política desenhada quando a gente fala em ministérios que deveriam ser aqueles técnicos escolhidos pelo presidente para melhor gerir, para melhor dirigir o nosso país. E a gente vê que não passa de um balcão de negócios em que aqueles que são colocados muitas vezes não têm a menor familiaridade com a pasta, tem o poder sim, o domínio político, a hegemonia política para perpetração dos poderes. E justamente daí a gente vai falar internamente os ministérios, aquela avalanche de cargos comissionados e que muitas vezes coloca no balaio
sobre o mesmo balaio, né? A reforma do servidor público, como se o servidor público inchasse a máquina. Mas o servidor público concursado, ali seriam os técnicos adequados para poder ali fazer parte de uma estrutura ministerial a respeito da tecnicidade que deveria preponderar nos ministérios. O que a gente vê é um grande balcão, é uma grande jogatina em que se barganha justamente, o Acácio acabou de falar de forma brilhante, se barganha na oferta, quando a oferta está lá embaixo. Então, claro, ele está em falência política, ele está desfacelando politicamente, aí é o momento para jogar pesado e duro, para abocanhar o máximo de ministérios possíveis pelo Centrão, por aqueles que dominam o Congresso Nacional. Fala da visão. Ô, Koba, até na sequência aqui, a Raquel falou brilhantemente, o Acácio também, eu não sei quem ganha nessa discussão, sei quem perde. Quem perde somos nós perdemos, a população perde, o cidadão perde. Sabe por quê? Porque essa turma não está interessada em absolutamente nada que diga respeito ao bem do país. O que essa turma está interessada é cargo, poder e emenda. Emenda, cargo e poder, é isso que interessa, é esse o jogo político. Para nós da população, para nós aqui que estamos aqui comprando ovo lá na feira a 14, 15 reais a dúzia, não há menor interesse em solucionar os problemas do país. Então essa jogatina, como a Raquel muito bem disse, é a jogatina do poder, esse fisiologismo bananeiro que nós vivemos há mais de 200 anos, enquanto a gente foi república. Então isso não vai mudar, não adianta tentar mudar, esse é o jogo, né? Infelizmente, quem se submete a ele, né, quem perde com ele somos nós. Não há menor interesse republicano nessas discussões. Emenda parlamentar, nós estamos discutindo aqui emenda parlamentar. Para mim, não deveria nem existir emenda parlamentar. Dinheiro de orçamento não é para parlamentar. Dinheiro de orçamento é para o Poder Executivo. O Poder Executivo é que define onde vai alocar o recurso público. Bem ou mal, é o Executivo que define isso, não é o parlamentar. Essa história de emenda parlamentar, gente, é bom que a gente compreenda, veio para cobrir o hiato do mensalão. Institucionalizar a emenda parlamentar para cobrir o problema do mensalão. É isso, é exatamente disso que se trata. Então, infelizmente, essas discussões que a gente acompanha, nós aqui que estamos no final e ao cabo dessas medidas, nós não vamos beneficiar em nada, podem ter certeza. O jogo é do poder, sempre foi assim e, infelizmente, sempre vai ser assim. Me desculpem o pessimismo. Ô Leandro, eu quero fazer um compilado aqui das falas da Raquel e do Davi, porque a Raquel falou, às vezes escolhe uma pessoa sem a aptidão técnica ali, sem estar credenciado para que ela passa, sem conhecimento da matéria que ela vai dirigir, enfim, e isso gera, na verdade, um trabalho mal prestado à população, né? E quem é impactado por isso é o interesse público, geralmente. E, por outro lado, como diz o nosso Davi Andrade, o nosso Milei mineiro, quem perde somos todos nós nessa conversa. Não é o centrão, a direita, a esquerda. Quem perde somos todos nós justamente pela ineficiência do poder público que coloca lá alguém porque é bom naquilo? Não, porque representa um partido que vai passar a apoiar as pautas do governo. Me lembro da reforma ministerial anterior, quando o presidente Lula precisou trazer para o governo mais próximos ali o PP e o Republicanos. Na mesma levada em que entrou o Silvio Costa Filho no Ministério dos Esportes e Aeroportos, também entrou o André Fufuca no Ministério dos Esportes. Na ocasião, nas semanas que antecederam esta nomeação, o André Fufuca ele era cotado para algum ministério. Poderia ser o do Desenvolvimento Social para cuidar do Bolsa Família, como poderia ser o de alguma coisa agrária, não é isso? E também o dos esportes, que é para onde ele acabou indo. Quer dizer, uma pessoa que resolve qualquer problema. Meu herói. Exato. Aquela semana dos esportes, a Beth entrou na questão dos esportes, então a arrecadação daquele ministério subiu exponencialmente. Verdade. Coincidência? Teve aquela mudança lá para taxar as apostas online e tal. E o Ministério das Cidades que estava me esquecendo. Ou seja, ele poderia resolver o problema de cidade, poderia resolver o problema do Bolsa Família, como pode resolver também o esporte no Brasil. Joga muito, em qualquer posição, né? Joga em qualquer posição, inclusive. E aí, podemos correr o risco agora de uma nova reforma ministerial com esse tipo de perfil? Do político que resolve qualquer problema em qualquer uma das pastas? Não é ruim? Não, bom, primeiro que acho que a gente tem que valorizar, Koba, que
a máquina pública e esses servidores que nós chamamos de técnico, eles vão estar lá independentemente de quem for o escolhido para liderar cada um desses ministérios. Então, você pegar hoje, por exemplo, o corpo de servidores federais, você vai ter auditor da Receita que durante o governo Bolsonaro pegou as joias que estavam tentando entrar no país ilegalmente porque era um servidor técnico com autonomia para exercer seu trabalho. Você teria, por exemplo, que olhar para situações como a do BNDES. Durante o governo Temer, teve aquele presidente do BNDES, se não me engano, era Luciano Rabelo, o nome dele, que falou assim, olha, não existe caixa preta do BNDES. O BNDES passa pelo crivo de 26 funcionários de carreira para emitir um crédito antes de chegar num político, num indicado político que assina favoravelmente a um crédito, né? Então ele falava, olha, eu ou qualquer outro não tem autonomia suficiente. Claro que o que a gente espera de quem lidera um ministério é justamente apontar os caminhos prioritários em consonância com aquilo que espera a população, né? Em consonância com aquilo que é mais necessário. Você pega uma pasta, por exemplo, tão importante como saúde, educação ou Ministério do Desenvolvimento Social, né, são pontos críticos, polícias sociais chaves. E o né? da Fazenda? A Fazenda também. E o Fernando Haddad tem se demonstrado uma pessoa que coloca a sua tecnicidade acima do seu interesse político. Porque se quisesse fazer bravata política, estaria fazendo. E não está, né? Felizmente. Agora, eu vejo que o raciocínio do governo me parece aquele clássico ditado, né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? E vai entregando anel, mas a gente não sabe até que ponto vai sobrar alguma coisa ou sequer se vão sobrar os dedos, né? Eu preferiria ver, né, esses ministérios tendo uma discussão muito mais transparente. No Ministério do Esporte mesmo, que você citou, Koba, sim, hoje o secretário que cuida da relação com as empresas de apostas, as bets, ele vem da Associação de Empresas de Bets, né? E eu duvido que o centro do governo, o PT, o Lula concorde com isso. Pelo contrário, eu acho que são contra, mas você não pode ter uma ingerência tão grande, porque afinal de contas o Congresso Nacional tem um problema de equilíbrio de forças que precisa ser negociado. Infelizmente, essa é a realidade. Eu gostaria de ver uma eleição para o Congresso que reorganizasse isso e as pessoas votassem muito mais com a sua consciência. Você aprova então a gestão do Haddad à frente do Ministério da Fazenda? Sem sombra de cara técnico para a área. O Haddad, tá credenciado. Não só ele, como toda a sua equipe, é de um nível técnico impressionante. Estive lá essa semana, Koba. Lá no, não, mas a equipe tem que ser mesmo, né? Sim. Agora posso botar uma pimenta? Claro. O governo tá fritando o Haddad ou não? Não tá. Não tá fritando o Haddad. Eu acho que o Haddad ele tem uma dificuldade de comunicação pior que a do governo. Ele sempre teve. Na Prefeitura de São Paulo foi a mesma coisa. É um desastre a comunicação do Haddad. E isso, sim, digo sem medo de errar que se o governo vai mal na comunicação, o Haddad vai pior ainda. Mas quando o produto é ruim... Perdão, não entendi. Quando o produto é ruim, não tem comunicação que resolva. Pois é, aí que tá, não é ruim o produto. Leandro, a embalagem pode ser melhor, né? A forma como você descreveu os ministérios com aqueles agentes técnicos concursados que integram seria o ideal. Só que na realidade a ingerência política é completa. Existe. Não é que ela existe. Ela a ingerência política nos ministérios é completa sobre os técnicos. Então, aquele que politicamente é colocado, se ele determina um rumo político contrário, até divorciado do que seria o melhor tecnicamente falando, e aquele técnico, aquele servidor público concursado não concorde, não só ele pode ser removido, anulado de suas falas, ou até mesmo responsabilizado administrativamente. Infelizmente, a gente tem uma estrutura muito arcaica, uma estrutura muito coronelista em relação às instituições de Estado que deveriam dotar de autonomia institucional para bem prestar um serviço à população. E isso não existe. Raquel, felizmente, a minha experiência no poder público é o contrário disso, né? Eu vejo que os técnicos são sim um freio em diversos níveis. Você sabe que qualquer procurador, ele começa com não e você tem que desconstruir tecnicamente, né? Mas eu acho que tem aspectos técnicos que são sim respeitados, tem carreiras de Estado que são importantes, né? E quem está se mexendo para fazer contra isso
é justamente gente tipo o Elon Musk com esse departamento dele, que quer mandar justamente essa turma embora para colocar sem freio nenhum os aficionados pelo Trump no lugar.